eu acabei encontrando esse método que eu vou passar aqui pra vocês hoje, e eu descobri que tem muita pouca gente que usa ele e sofre aprendendo idiomas asiáticos, né? Sofre aprendendo o japonês, sofre aprendendo o chinês, coreano. E eu tô aqui então no meu papel de ajudador pra tentar te ajudar a você sanar esses problemas aí, principalmente com o aprendizado daquelas palavras, né, que parece tudo risco. Esse é o nome do método. O nome do método pra você facilitar e acelerar o teu aprendizado de um idioma asiático de uma maneira inteligente. O nome do método é reconhecimento produtivo. Quando que você pode pegar e começar a usar ele? Principalmente quando você tá no nível 0. Eu separo o aprendizado de idiomas em 3 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. Que é basicamente o básico, o intermediário e o avançado. Depois de ter aprendido quase 8.000 hanzis, né? Quase 8.000 palavras em chinês. E depois de ter estudado muito com bastante poliglota e usa essa técnica que eu vou te ensinar aqui, a gente chegou a uma convenção de que você não chega nem no básico do idioma desse se você não consegue aprender vocabulário. Por quê? Para você sair do básico, ou pelo menos para você entrar no básico do idioma, tu tem que ser capaz de aprender vocabulário. E aí tem um paradoxo. Como tu aprende um vocabulário de um idioma que tu não sabe, né? Tu não tem ideia do que tá escrito. Por que nível 0? Antes mesmo de você começar a aprender vocabulário, você tem que entender esse método que eu vou te passar. Porque quando você começar, ou se você já está aprendendo vocabulário, você pode implementar esse método que ele vai ser bem mais fácil para você, tá bom? São 4 princípios. É para você entender como o método funciona e depois a gente vai passar para a parte prática. Porque quando você vai estar aprendendo esses caracteres, você vai precisar, se você tiver alguma dúvida de como aprender, você vai precisar lembrar desses princípios. O nome do primeiro princípio é a Mona Lisa. Por que o nome do princípio é princípio da Mona Lisa? Quando você está aprendendo um idioma que tem caracteres, por exemplo, que tem isso aqui, ou, por exemplo, escreve o japonês, o chinês, enfim, que tem os caracteres, muitas vezes você pira. Por quê? Porque, basicamente, são desenhos. E para que isso pare de ser risco, você tem que entender o princípio da Mona Lisa. O princípio da Mona Lisa é o seguinte: você precisa entender cada palavra que é usada com caracteres, como você entende um rosto de uma pessoa. Tal qual a Mona Lisa. Olha o rosto da Mona Lisa aí. Olha quantos elementos tem nesse rosto aí que você é capaz de identificar imediatamente. Eu nem precisava falar que era a Mona Lisa, mas você é capaz de identificar que é o quadro famoso do Leonardo. A gente tem o cabelo, a gente tem, né, a sombra aqui do rosto, a boca, o nariz, cada olho, curvinha do nariz, enfim. Se você vesse um quadro da Mona Lisa, nem que seja um fake, né? No meio de um monte de uma exposição de quadros, você é capaz de dizer: essa aí é a Mona Lisa, esse é o Eliezer, essa é minha mãe, esse é meu pai. O quão incrível é a tua mente em conseguir identificar um padrão nesse rosto ou no meu. Como a gente é incrível para que a gente consiga decodificar esse rosto, para que a gente dê um nome, para que a gente saiba quem é ele. Exatamente é assim que você tem que pensar cada um dos caracteres que você aprende, ou pelo menos cada uma das palavras que você aprende. Ele é uma pessoa, ou ele tem uma cara, ele tem um rosto, e você vai reconhecer ele do mesmo modo que você reconhece o rosto de uma pessoa. Porque todo mundo consegue reconhecer o rosto, todo mundo consegue reconhecer a Mona Lisa, o pai, a mãe, etc. Você tem que entender as palavras, essa riscaiada aqui, não como risco ou algo que é abstrato e mega difícil. O princípio da Mona Lisa é fundamental. É você entender que isso é um elemento que ele tem uma forma por si própria, e você, acostumando-se com ele, vai vê-lo e já vai reconhecer, tal como você vê o rosto da Mona Lisa, que é cheio de elementos, mas a gente não fica prestando atenção aos detalhes. Você simplesmente é capaz de fazer isso, como o teu cérebro também vai dar um jeito de fazer você ser capaz de aprender essas palavras aí. A gente vai começar então ver o método original, e primeiro eu quero te falar como é que esse método funciona, tá bom? A gente vai usar uma extensão do método Heising. Como é que ele funciona? Primeiro de tudo, ele tem 3 etapas e é muito simples. Olha e preste bem atenção. Então, essa é a primeira coisa, é o caractere em ordem. Preste atenção nisso aqui. Ben, tá vendo que um dos elementos aqui é um risco horizontal? É esse de cima aqui, ó. Esse risco horizontal é esse daqui. Errei a letra. É esse aqui, ó, tá? Que também é um caractere. Então, se a gente fosse aprender em ordem, eu já vou te passar todos os lugares onde você vai encontrar as ordens e tudo. Pra estudar isso, a gente teria que estudar esse antes e esse depois, porque existe uma ordem, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você tem que fazer: liga o significado do caractere a uma palavra-chave. Então é o seguinte, a segunda coisa que você vai fazer depois que você viu o caractere, vai conectar ele com alguma palavra-chave. Qual vai ser a palavra-chave que eu vou conectar esse primeiro caractere aqui que a gente tá fazendo? Eu vou conectar esse caractere aqui com uma palavra que parece ele, né? Que a imagem dele parece essa palavra. Então eu vou colocar que é chão, tá? Chão. Só que, se eu for no dicionário, então preste bem atenção. Se eu for no dicionário, esse caractere aí, que é só um risco,
ele não quer dizer chão, ele quer dizer né? O numeral 1. Então, se eu vou ligar com a palavra chão, eu tenho que dar um jeito de do chão eu passar para 1, tá? Porque esse aqui é o significado. E aí o terceiro é o seguinte: cria uma história para lembrar da palavra-chave. Olha só, cria uma história para lembrar da palavra-chave. Essas coisas aqui a gente vai ter que ligar tudo isso aqui através de uma historinha. Como assim historinha? Diziam os gregos, e existem vários estudos sobre memorização, não sei se você sabe, eu estudei muito sobre como se aprendem as coisas. Existem alguns princípios de memorização e um deles são as histórias. A gente vai fazer a ligação agora através de uma historinha. O caractere é I. A nossa palavra-chave é chão. E o significado é O significado, preste bem atenção, o significado tem que ser a primeira coisa que você coloca. Não precisa ser a primeira palavra, mas tem que ser o primeiro desses 3 elementos aqui, ó, que você coloca na tua história. Essa é a minha historinha. Onde tá o meu primeiro elemento? Aqui, ó. Essa é a minha historinha. Eu tomei um soco, então esse é o primeiro elemento, tá bom? Primeiro elemento sempre na ordem, sempre nessa ordem. O significado deste elemento aqui, o significado do teu caractere tem que ser o primeiro elemento da tua história. Eu preciso que você entenda um método agora, que são 3 etapas. Ver o caractere, ligar ele uma palavra-chave, o significado e fazer uma história que contém esses 3 elementos, sendo que o primeiro da tua história tem que ser o significado, tá bom? Esse aqui, ó, esse aqui tem que ser o primeiro elemento da tua historinha. Quais são as dificuldades e limitações que você vai encontrar nesse método aí se você começar a usar? Chato, né? Nossa, velho, ficar criando essas historinhas pra cada bagulho que tu vai aprender, né? Cada kanji que tu vai pegar, cada hangu que tu pega, tu cria uma história, velho. Imagina aprender 8.000 dessa aí, inventar 8.000 histórias, ninguém merece, né? Não dá. Outra, aparecem caracteres que não são comuns. Lembra que eu falei pra você que a gente tem que aprender em ordem, né? Esse é um dos princípios aqui, ó, a ordem. E aí eu tava te mostrando, quando a gente tava aprendendo ele aqui, tava te mostrando, ó, pra gente aprender isso aqui, por exemplo, a gente aprendeu primeiro o ren, né, que era uma pessoa, depois a gente aprendeu o ni, depois a gente aprendeu o si. Tudo isso pra gente aprender uma palavra que seria o ni hao, né, digamos assim. Em ordem, aprende os mais fáceis, depois vai aprendendo vez ou outra, e eu te falei isso, que isso aqui é uma palavra inteira, não existe separação, isso aqui é uma palavra que é um bloco de caracteres. Tem um caractere dentro dessa palavra que não é nem um pouco frequente, ou, dito de outro modo, não é usado em outro contexto. É um caractere que aparece dentro de 1 ou 2, 3 palavras, mas que ele não é usado em outro lugar. Agora, imagina você ter que aprender um caractere de cada um para você aprender uma palavra inteira. Você teria que aprender, e esse é um dos calcanhares de Aquiles do método Heising, você teria que aprender palavras que não são frequentes. Eu falo com conhecimento de causa, tá? Porque eu usei o método Heising durante muito tempo pra ver se realmente era tudo isso que o povo falava e se tinha alguma dificuldade. E é o que eu tô passando pra vocês, pra gente usar o reconhecimento produtivo, tá? Como é que a gente usa o reconhecimento produtivo? Como é que a gente usa o método? Aprenda as palavras mais frequentes primeiro. Como assim, Eliezer, aprender as palavras mais frequentes primeiro? Como você fala ou como você escreve japonês ou Japão em... Vou escrever japonês. Em caracteres. Você escreve assim, tá? Isso aí tá escrito japonês aí, tá bom? Como você sabe que tá escrito japonês aí? Porque ela é uma palavra muito frequente. Ou, por exemplo, Japão, né? Porque é uma palavra muito frequente. Essas palavras aqui, elas vão aparecer tanto, né? Por exemplo, a palavra wo, né? Ela parece um elemento bem complicado, mas ela parece tanto, que você entende e aprende ela sem precisar de firulagem, velho. O cérebro aprende a palavra sem precisar de firulagem. Lembra daquele princípio que eu te falei no começo? Princípio da Mona Lisa. Tu sabe o meu rosto, conhece o rosto da Mona Lisa, o rosto das outras pessoas, da tua família e tudo, sem precisar de truque de memória pra lembrar da cara dessas pessoas. Não é verdade? É verdade. Por quê? Porque elas aparecem tanto, né? Tua mãe tá tantas vezes batendo na porta do teu quarto falando, ô, velho, sai daí, vai trabalhar, né? Ou tua esposa falando, ô, meu, para de jogar um pouco de videogame, né? Vamos sair, né? Vamos dar um passeio. Então, tu vê tanto essas pessoas, elas são tão frequentes pra você, que isso entra na tua cabeça. E isso é respeitar o seu cérebro. Principalmente quando as palavras são frequentes, você não precisa de truque de memória para aprendê-las. Você aprende palavras. Às vezes o seu cérebro não precisa de firulagem. Principalmente quando é mais frequente. Quando as palavras são mais frequentes, aí basta você pegar uma lista de frequência qualquer. Aí, quando você usa as palavras mais frequentes, olha que interessante. Você está avançando em lista de frequência. Você está avançando em aprender palavras. E não elementos que você nunca vai usar, como era o método Heising, etc. Por quê? Porque o problema de você aprender vários elementos que você nunca vai usar é o problema de você sobrecarregar o teu estudo com coisa que não é frequente, com coisa que você não vai usar. Então, o que você tem que fazer, a primeira coisa do método de reconhecimento produtivo é aprender as palavras
mais frequentes. Só que vai acontecer uma coisa, e obviamente que vai acontecer uma coisa, por isso o reconhecimento produtivo não para aí. O segundo passo é o seguinte: há algumas palavras que vão virar lites. O que são lites? É algo que não entra na tua cabeça, não importa que bênção tu busque nos céus, né, não entra, né, não entra. Essas são as palavras que não entram na tua cabeça. E aí, beleza, se ela não entra, a gente vai usar o método Hazing somente para as palavras que não entram. E aí o que a gente vai fazer? Primeiro passo, você vai buscar o significado de cada elemento. Imagina que você não conhece, não tá conseguindo aprender a palavra que eu acabei de escrever lá, que eu acabei de escrever lá embaixo, tá? Você não conseguiu aprender a palavra japonês. O cartão várias vezes deu errou, virou um lixo. Foi suspenso, virou um lixo. O que você vai fazer? Primeiro, buscar o significado de cada elemento. É a primeira coisa. Aí sim, você vai buscar, cara, o que significa isso aqui? Ah, isso aqui significa pessoa. O que significa isso aqui? Ah, isso aqui significa árvore. O que significa isso aqui? Ah, isso aqui significa sol. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar o método Hazing. Vamos adicionar uma história que une todos esses elementos aí e os seus significados. O japonês, tipo, brotando como se ele tivesse saído de dentro de uma flor no sol da manhã lá do Japão. Nossa, aliás, que história horrível. Sim, mas só tô te dando um exemplo, né, do método Hazing. Porque o método Hazing a gente explicou exaustivamente no passo anterior. Mas você só faz isso, só usa esse método que eu te expliquei anteriormente, por isso a gente passou um tempo lá, quando o cartão vira um lit, quando ele não entra na tua cabeça. Por quê? Porque isso é você respeitar a tua própria inteligência. É você entender que o teu cérebro está preparado para aprender muitas palavras sem você precisar de firulagem. E muitas palavras. Quando eu digo muitas palavras, eu preciso te contar uma coisa. Eu aprendi mais ou menos umas 8.000 palavras no mandarim chinês em menos de um ano, tá? E eu sou um cara bem devagar. Como eu consegui aprender 8.000 palavras em chinês? Respeitando o meu próprio cérebro pequeno mesmo. Ele deu um jeito de entender a palavra sem eu precisar de todos os métodos, os recursos, etc. Por quê? Porque eram palavras mais frequentes. Se você aprende as palavras mais frequentes, você é bombardeado com essas palavras. Você pega elas uma hora. Tá? Você pega ela de uma maneira natural, sem precisar de firula. Se não entrar, se ela virou um lit, se você, né, tentou, ela não entrou na tua cabeça, aí tu usa o método Hazing.